boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy e você confere com a gente a partir de agora as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. O presidente da República, Michel Temer, anunciou o novo ministro de Relações Exteriores. Será o senador Aloísio Nunes Ferreira. Na Lava Jato, o juiz Sérgio Moro condenou o ex-tesoureiro do PT e mais 4 pessoas. Tudo isso a partir de agora aqui na TV Brasil e na Rádio Nacional. Eu começo com informação diretamente aqui do Palácio do Planalto, onde hoje o presidente Michel Temer anunciou Aloísio Nunes Ferreira como novo ministro de Relações Exteriores. O senador é do PSDB, mesmo partido que já ocupava a pasta anteriormente. A gente lembra que em fevereiro José Serra deixou o cargo alegando problemas de saúde. O anúncio da escolha de Aloísio Nunes foi feito pelo porta-voz da Presidência da República, Alexandre Parola, que destacou a trajetória do senador. Vamos acompanhar. O presidente da República indicou, na tarde de hoje, o senador Aloísio Nunes Ferreira, de São Paulo, para assumir o Ministério das Relações Exteriores. Homem público de larga experiência política, seja no Legislativo, seja no Executivo, o senador Aloísio Nunes Ferreira tem uma longa trajetória de engajamento nas causas da diplomacia brasileira e na agenda internacional do Brasil. Seu período como presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado Federal é um exemplo claro do elevado valor e das importantes contribuições que o senador Aloísio Nunes Ferreira traz para a promoção e a defesa dos interesses de nossa política externa. Ao desejar-lhe êxito em sua missão, o presidente Michel Temer reitera-lhe a confiança que já lhe manifestou hoje pessoalmente em sua ampla capacidade de chefiar o Itamaraty. E a repercussão, obviamente, ocorreu lá do outro lado da rua, no Senado Federal. Quem conta pra gente é Mariana Jungmann, que está aqui ao meu lado. Boa noite, Mariana. Boa noite, Rosiane. Pois é, como disse o porta-voz, o novo ministro Aloísio Nunes Ferreira já foi presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado e era um duro crítico do modelo petista de política exterior, especialmente no que se refere à América do Sul e ainda mais quando o assunto era a Venezuela, que já foi considerada por Aloísio Nunes aí diversas vezes uma ditadura. Bom, isso significa que o modelo que vinha sendo adotado por José Serra deve permanecer e pode até endurecer, conforme for aí o que Aloísio Nunes optar aí para o Itamaraty. Bom, ele tem uma ampla carreira política e vem desde a ditadura militar, quando ele atuou em alguns grupos de resistência e depois foi exilado em Paris, Rosiane, e quando retornou ao Brasil, foi ministro também no governo de Fernando Henrique Cardoso, foi ministro da Justiça e da Secretaria-Geral da Presidência da República no período que Fernando Henrique Cardoso esteve na presidência da República. Hoje o líder do PSDB no Senado, aliás, liderança que também já foi exercida por Aloísio Nunes Ferreira, hoje o líder do PSDB, Paulo Bauer, elogiou aí a escolha de Michel Temer para o Ministério das Relações Exteriores. Ele divulgou uma nota na qual disse que Temer acerta ao escolher um ministro que conhece muito bem as dificuldades que precisamos superar e a importância de recolocar o Brasil como protagonista no cenário internacional. Paulo Bauer disse também, Rosiane Kennedy, que Aloísio Nunes é um político de convicções firmes, mas que sabe dialogar. E aí você procurou também o pessoal da oposição, né, Mariana? Mas eles ainda não se manifestaram. Sexta-feira é um dia difícil aqui em Brasília de conversar. É uma quinta pós-carnaval aí, né? Quinta-feira pós-carnaval, aí já chegando o fim de semana. Portanto, a gente sabe que em quinta-feira, de uma forma geral, já é mais esvaziado. Mas, enfim, não houve mesmo essa manifestação. Porque eu estava ao lado de Mariana e eu vi que Mariana telefonou de líder por líder da oposição no Senado Federal. Mas tendo repercussão, a gente traz aqui para vocês. E aí, na próxima semana, certamente vai ter, até porque quando houver a posse, aí vem toda a repercussão de novo. E aí a gente lembra também, né, Mariana, só que aí fica, por falar em liderança, uma vaga agora de líder para ser preenchida lá no Senado, porque a Aloísio tinha justamente essa função de líder do governo no Senado Federal. Nos bastidores, o nome de Romero Jucá já corre de novo como um possível líder no Senado. Vamos ver se isso aí vai se confirmar. E aí a gente lembra, ele que já é líder no Congresso. A gente vai contando aí para vocês, porque é bem isso, é líder, mas em termos regimentais, lá, uma questão mais
mais protocolar no Congresso Nacional. Faz diferença ser líder do Congresso ou líder do Senado em termos da participação de voz, de discursos no plenário da Casa. Vamos ver qual vai ser a decisão daí para frente. Agora a gente vai até a redação da Agência Brasil conversar com a editora Carolina Pimentel, porque foram várias as notícias sobre a Operação Lava Jato hoje, né, Carolina? Inclusive uma delas referente a essa condenação do ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares. Boa noite. Boa noite, Rosiane. O juiz federal Sérgio Moro condenou o ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares, e mais 4 pessoas no âmbito da 27ª fase da Operação Lava Jato, deflagrada em abril do ano passado. Essa fase investiga uma fraude, um empréstimo feito entre o pecuarista José Carlos Bunlai e o banco Chaim. Delúbio Soares foi condenado por crime de lavagem de dinheiro e, na sentença, o juiz Sérgio Moro lembrou que Delúbio foi condenado também no processo do mensalão, sendo reincidente neste tipo de crime. O advogado Pedro Paulo de Medeiros, que representa Delúbio Soares, disse em nota que vai recorrer da sentença e disse também que o ex-tesoureiro não teve nenhum envolvimento nesse empréstimo entre o pecuarista e o banco Chaim. Vamos para uma outra notícia também aí na área de justiça, que o ex-deputado, o juiz federal Valisney de Souza Oliveira, aqui de Brasília, autorizou o envio de perguntas elaboradas pela defesa do ex-deputado Eduardo Cunha para o presidente Michel Temer. A defesa arrolou o presidente da República como testemunha na ação em que Eduardo Cunha é acusado de participar de desvios de dinheiro do FGTS para um financiamento de uma obra no Rio de Janeiro em troca de propina. O juiz autorizou o envio de todas as perguntas feitas pela defesa, que somam 19 questionamentos, mas diz que o presidente Michel Temer ele tem o direito de não responder a perguntas impertinentes e autoincriminatórias. O envio dessas respostas deve ocorrer ainda este mês. Ainda falando de Lava Jato, mais uma empresa investigada pela operação está proibida de firmar contratos com o governo federal. Desta vez foi a Alumínio Engenharia, que está impedida de participar de licitações e firmar novos contratos com os órgãos do governo por pelo menos 2 anos. É a 6ª empresa investigada na Lava Jato que recebe esse tipo de punição. De acordo com as investigações, a Alumínio Engenharia recebeu recursos de contratos superfaturados de obras na refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco. Rosiane. Obrigada, Carolina Pimentel. E a gente tem outras informações da Lava Jato, desta vez com a repórter Maíra Heinen, que fala diretamente do estúdio da Rádio Nacional. Boa noite, Maíra. Boa noite, Rosiane. Boa noite a todos. É isso mesmo, os 2 operadores financeiros que foram alvos da 38ª fase da Operação Lava Jato, chamada de Operação Blackout, chegaram agora há pouco em Curitiba. Jorge Luz e o filho Bruno ficarão presos na Superintendência da Polícia Federal, onde estão outros presos da Lava Jato, entre eles o Marcelo Odebrecht. Segundo o Ministério Público Federal, a atuação dos operadores na Petrobras teria resultado no pagamento de $40 milhões em propinas ao longo de 10 anos. A maior parte do dinheiro seria repassada aos membros da diretoria internacional da petroleira e o restante era destinado a agentes políticos do PMDB. Ainda sobre a Lava Jato, hoje, 2 ex-procuradores-gerais da República foram ouvidos na Justiça Federal do Paraná e negaram qualquer tipo de influência por parte do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva em investigações e em medidas aí de combate à corrupção. Cláudio Fonteles, que foi procurador entre 2003 e 2005, e Antônio Fernando de Souza, entre 2005 e 2009, prestaram depoimento como testemunha de Lula no processo sobre o triplex no Guarujá, litoral de São Paulo. Em nota, o advogado de Lula, Cristiano Martins, disse que alguns membros do MPF acusam Lula sem qualquer materialidade e ressaltou que já são 67 testemunhas ouvidas e nenhuma prova contra o ex-presidente. Rosiane. Obrigada, Maíra Heinen. Neste caso aí é justamente isso. A acusação é de que o ex-presidente Lula teria sido beneficiado com propina por meio de recebimento aí nesse triplex no Guarujá. E aí agora a gente vai falar ainda de relação aí com o Odebrecht, mas é sobre outro processo, aquele que corre no Tribunal Superior Eleitoral sobre suspeita de irregularidades na chapa Dilma Temer. Ontem teve depoimento de Marcelo Odebrecht, Mariana Jungmann trouxe informações aqui pra gente
presidente e hoje houve repercussão sobre isso, até porque o presidente Temer e a ex-presidente Dilma se manifestaram sobre o tema, né, Mariana? É isso, Rosiane. Vazaram várias informações, várias matérias hoje na imprensa com detalhes do depoimento que Marcelo Odebrecht deu ontem ao ministro Herman Benjamin do Tribunal Superior Eleitoral. E aí, tanto Dilma quanto Temer divulgaram notas negando qualquer irregularidade em relação às doações da campanha de 2014. Bom, essas reportagens dizem que Marcelo Odebrecht informou ter repassado 150 milhões de reais à chapa Dilma Temer e que parte desse valor seria uma contrapartida por causa de uma medida provisória que teria sido editada e beneficiaria a Odebrecht. Isso teria sido acordado com o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega. Bom, ele disse também que se encontrou com o então vice-presidente da República, Michel Temer, em um jantar, mas que eles trataram de campanha, mas não trataram de nenhum valor de doação. A gente procurou o Palácio do Planalto, que informou hoje que essas declarações de Marcelo Odebrecht confirmam o que o presidente Michel Temer vem dizendo há muito tempo, que houve o jantar, mas eles não falaram de valores durante o encontro e a empresa deu auxílio financeiro para a campanha do PMDB, mas que o partido registrou esse recebimento no valor de 11,3 milhões de reais no Tribunal Superior Eleitoral. A assessoria da ex-presidente Dilma Rousseff também divulgou uma nota na qual ela negou o conteúdo que foi vazado à imprensa e criticou esse tipo de divulgação que ela chamou de seletiva. E a nota diz que é mentirosa a informação de que Dilma Rousseff teria pedido recursos ao senhor Marcelo Odebrecht ou a empresários. E ainda que a insistência em impor à ex-presidente uma conduta suspeita ou lesiva à democracia ou ao processo eleitoral é um insulto à sua honestidade e um despropósito a quem quer conhecer a verdade sobre os fatos. Bom, as matérias informam ainda que Marcelo Odebrecht relatou ter feito doações à campanha do então candidato à presidência da República, atual senador Aécio Neves. Mas ele não informou se essas doações foram regulares, ou seja, caixa 1, como a gente chama, ou irregulares via caixa 2. E aí o PSDB também divulgou uma nota, uma breve nota, inclusive, dizendo que em nenhum momento o empresário disse ter feito qualquer contribuição de caixa 2 à campanha eleitoral do partido em 2014, o que ficará demonstrado após o fim do sigilo imposto às declarações. Rosiane. Olha, e no próximo bloco a gente vai continuar falando sobre essa investigação no Tribunal Superior Eleitoral, porque hoje foram tomados novos depoimentos, desta vez lá no Rio de Janeiro. Então a gente vai trazer informações sobre isso e também sobre o pedido de informações feito pelo TSE ao PSDB, justamente para explicar doações da empreiteira em 2014. Portanto, você confere isso com a gente no próximo bloco e ainda teremos informações sobre uma pauta de julgamentos lá no Supremo Tribunal Federal a respeito de uma investigação, a possibilidade de investigação referente a suspeitas contra o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel. Daqui a pouquinho eu volto já. Olá, estamos de volta. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. No primeiro bloco, você viu com a gente uma série de notícias sobre a Lava Jato, a condenação determinada pelo juiz Sérgio Moro ao ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares. Viu também que o presidente da República, Michel Temer, anunciou hoje o novo ministro de Relações Exteriores e ainda conferiu conosco a repercussão sobre o depoimento de Marcelo Odebrecht naquela investigação a respeito da suspeita de irregularidade na chapa Dilma Temer em 2014. A gente continua falando sobre esse assunto, a investigação do Tribunal Superior Eleitoral, porque hoje teve depoimento e também houve, inclusive, solicitação de investigações, de explicações. Quem tem os detalhes para a gente é a Carolina Pimentel.
Rosiane, o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Herman Benjamin, ele está ouvindo os depoimentos de ex-executivos da Odebrecht, do ex-presidente da construtora, Benedito Júnior, e também do ex-presidente da Odebrecht Ambiental, Fernando Reis. Esses depoimentos acontecem no Tribunal Regional Eleitoral do Rio, estavam previstos para começar às 5 da tarde. Os ex-dirigentes eles estão sendo ouvidos dentro desse processo, que investiga se houve irregularidades na campanha presidencial da chapa Dilma Temer em 2014. E acontece, um dia depois de Marcelo Odebrecht ter prestado depoimento também dentro da mesma ação. Bem, as contas lembrando um pouco desse caso, as contas da campanha da chapa Dilma Temer, elas foram aprovadas pelo Tribunal Superior Eleitoral em 2014, mas com ressalvas. Depois, o PSDB entrou com uma ação questionando essa aprovação e argumentando que existem irregularidades. As defesas de Dilma Rousseff e de Michel Temer negam qualquer irregularidade ou pagamento suspeito. Ainda sobre a Justiça Eleitoral, o ministro Napoleão Maia, que também é do Tribunal Superior Eleitoral, ele determinou que o PSDB se manifeste sobre o depoimento de Otávio Marques de Azevedo, que é ex-presidente da construtora Andrade Gutierrez. Em depoimento, o ex-executivo disse que fez doações para a campanha presidencial de Aécio Neves em 2014 e que essas doações não foram declaradas para a Justiça Eleitoral. O juiz atendeu a um pedido do PT que foi feito em dezembro. Em um depoimento em novembro do ano passado, Otávio Azevedo disse que as doações eleitorais feitas pela Andrade Gutierrez para a campanha de Aécio Neves não estavam vinculadas a uma contrapartida ou pagamento de propina. No entanto, ele mudou esse depoimento e afirmou que o valor total que foi doado para a campanha de Aécio Neves foi de 19 milhões de reais, que é um valor maior do que consta no sistema do TSE e o que gerou essa ação. O PSDB tem 3 dias para apresentar as explicações. Em nota, o partido nega contradição no depoimento do ex-executivo e diz que foram declarados à Justiça 19 milhões de reais de doação, sendo mais de 12 milhões para a campanha de Aécio Neves e o restante para outros candidatos. O partido diz também que essa ação é uma litigância de má-fé, Rosiane. Obrigada, Carolina Pimentel. A gente continua aí nessa pauta justiça política, porque hoje havia ali na pauta do Supremo Tribunal Federal um julgamento previsto a respeito do governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, que é do PT. Mas aí a decisão foi adiada de novo, é isso mesmo? Pedro Henrique Moreira, boa noite, você que estava acompanhando a pauta do Supremo hoje. Olá, Rosiane Kennedy, boa noite para você, boa noite para quem acompanha nos corredores do poder. Pois é, o julgamento foi suspenso mais uma vez, ele já tinha sido suspenso em dezembro. A gente lembra que essa ação é uma ação que questiona aí a necessidade da Assembleia de Minas Gerais autorizar a abertura de uma ação penal contra Fernando Pimentel, governador de Minas, por causa por ele ter sido alvo de uma operação da Polícia Federal, a Operação Acrônimo, que apontou aí indícios de recebimento de vantagens indevidas no período em que ele foi ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, aqui no governo Dilma Rousseff. Exatamente. E essas vantagens indevidas teriam sido usadas, então, aí na campanha dele ao governo de Minas em 2014. Hoje o placar estava em 5-4 pela possibilidade de se abrir uma ação penal contra ele sem a necessidade da Assembleia. Mas a presidente do Supremo, a ministra Carmen Lúcia, ela achou melhor não proclamar o resultado, esperar, porque hoje estavam ausentes 2 ministros, o ministro Gilmar Mendes e o ministro Luiz Roberto Barroso. E o ministro Barroso, ele pediu vista de outras 6 ações de estados diferentes que tratam desse mesmo assunto, da possibilidade ou não de se abrir aí uma ação contra governadores, a depender da aprovação das assembleias estaduais. Então a presidente Carmen Lúcia preferiu adiar esse julgamento. Como a pauta de julgamentos de março já foi divulgada, então esse assunto ficou para abril. Lá ela espera que o pleno esteja completo e também o novo ministro Alexandre de Moraes já vai ter tomado posse, então ela espera aí um resultado mais efetivo com a maioria de ministros, que tem que ser pelo menos 6, para ter esse resultado. Foi uma medida de cautela, portanto, da presidente do Supremo
Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, que, como Pedro ressaltou, né, tem essa questão de Barroso, que já estava pedindo vistas em relação ao processo, então para poder saber se vai haver algum tipo de revisão de voto, porque a gente lembra que também pode sempre haver a revisão, né, o pedido de revisão do voto até o último minuto, então foi uma decisão de cautela e o novo ministro assume agora, vai tomar posse agora no mês de março. E aí, Rosiane, só para completar, porque essas 6 ações, né, que tratam de temas semelhantes, a ministra Carmen Lúcia quer votar todas juntas, né, resolver a questão aí de uma vez todas, e não só no caso de Minas Gerais, que é o caso mais concreto que a Justiça aguarda essa decisão para abrir ou não a ação penal contra Pimentel. Como lembrando, e justamente acusações de quando Pimentel era ministro de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior no governo Dilma Rousseff. E já que a gente falou sobre a presidente do Supremo Tribunal Federal, eu já aproveito para convidar você para assistir na próxima segunda-feira, aqui na TV Brasil, a estreia do nosso novo programa Conversa com Rosiane Kennedy. Será às 9h30 da noite, toda segunda-feira. E a estreia na próxima segunda, dia 6 de março, é justamente uma conversa com a presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia. E agora a gente vai ter informações da área de economia. Vamos até o estúdio da Rádio Nacional conversar com Maíra Heine. A gente lembra que hoje começou o período para os contribuintes declararem um imposto de renda, apresentarem a declaração do imposto de renda 2017, ano base 2016. Esse período vai até o dia 28 de abril. Para quem não quer correr o risco de pagar multa, então junta a documentação. A gente detalhou tudo para vocês aqui ontem. Tem tudo detalhadinho, inclusive sobre como baixar o programa lá no site da Agência Brasil. Agora, já que a gente está falando sobre Receita Federal, o Leão está de olho aí também, né? O fisco, Maíra, em muitos contribuintes, milhares de contribuintes. Diz pra gente aí o que é que eles estão olhando. É verdade, Rosiane. Hoje a Receita Federal informou que cerca de 14 mil contribuintes estão aí na mira da Receita Federal. Com essa fiscalização, a expectativa da Receita é recuperar 143 bilhões de reais com tributos sonegados. É o que está previsto no Plano Anual de Fiscalização da Receita. O subsecretário de Fiscalização da Receita, Iágaro Martins, explica que o órgão faz parceria com outros países e dá um alerta para quem não está em dia com o fisco. Vamos acompanhar. Eu acredito que a opção de sonegar é uma péssima escolha, porque os instrumentos que a Receita Federal tem hoje para identificar quem sonega, num mundo cada vez mais sem fronteiras, em que nós trocamos informações com 103 países, inclusive com alguns paraísos fiscais, acredito que é uma economia que custará muito caro a quem se utilizar da sonegação. A fiscalização da Receita Federal identificará essa pessoa. Toda pessoa física ou jurídica que não foi ainda objeto de fiscalização, ou seja, cuja a auditoria não se iniciou, ela tem a possibilidade de se arrepender e corrigir as suas declarações. Pois é, no Plano Anual de Fiscalização também há ações relacionadas à Operação Lava Jato. A Receita estima que desde o início da operação até agora já foram recuperados 15 bilhões de reais que eram sonegados. Rosiane. Obrigada, Maíra Heine. Por falar em arrecadação também, a gente lembra que estados e municípios estão enfrentando crise financeira e trabalhando aí para aumentar a arrecadação. Aí hoje o prefeito de São Paulo, João Dória, anunciou uma medida para tentar convencer aí, estimular o comprador, né, o consumidor a pedir a nota fiscal de todo jeito. Quem vai contar essa história para a gente, qual foi a medida que Dória resolveu adotar em São Paulo, é Sara Kines, que conta aí que história é essa de nota do milhão. Boa noite, Rosiane. A mudança no programa de nota fiscal em São Paulo foi anunciada hoje pela manhã em uma coletiva. O programa passa a se chamar Sua Nota Vale 1 Milhão e vai sortear por mês R$1 milhão para o consumidor que pedir CPF na nota de serviços prestados na capital paulista. Serviços como salões de beleza, estacionamento, academias e escolas. O novo site vai funcionar a partir do dia 6 de março e é onde quem ainda não está cadastrado no programa vai poder se registrar.
O site é notadomilhão.prefeitura.sp.gov.br. Antes, o programa Nota Fiscal Paulistana sorteava 10, 20, 30 e 40 mil reais. Agora, o objetivo da Prefeitura, com a mudança, é arrecadar até 200 milhões de reais e diminuir aí a sonegação de impostos. Rosiane? Obrigada, Sara. E agora a gente vai diretamente ao Rio de Janeiro conversar com o Maurício de Almeida. A gente lembra que teve aquele acidente na Sapucaí com 2 carros alegóricos e isso mobilizou autoridades. Teve hoje reunião sobre isso. Acabou a reunião, Maurício? Boa noite. Boa noite, Rosiane. Acabou agora há pouco. Essa reunião foi convocada pelo Ministério Público Estadual aqui do Rio de Janeiro, reuniu a Liga Independente das Escolas de Samba, Corpo de Bombeiros, Prefeitura, Defesa Civil, várias entidades preocupadas com a segurança nos desfiles do Carnaval. Ficou decidido o seguinte: até o próximo sábado, quando vai ter o desfile das campeãs, todas as alegorias vão ser vistoriadas novamente pelo Corpo de Bombeiros, para testar que elas não correm risco de incêndio. As alegorias também vão ser vistoriadas pelo CREA, o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. E os engenheiros que projetaram essas alegorias terão que encaminhar laudos detalhados aqui para o Ministério Público antes do início do desfile. Somente depois que todas essas etapas foram concluídas, o desfile vai ser realizado. Rosiane? Olha, e a gente lembra também que justamente por causa dessa tragédia no Rio de Janeiro, como o Maurício ressaltou aí, essa reunião com um leque amplo de autoridades, isso gerou e abriu essa discussão sobre normas que precisam ou que venham a ser revisadas ou adotadas justamente para evitar que aconteça alguma tragédia novamente no Sambódromo. Foi o maior registro que eles já fizeram de acidente ali com número de feridos no Sambódromo. Portanto, isso abriu uma discussão em âmbito de poder. A gente continua acompanhando e trazendo as informações para você ao longo da semana. Com essas informações, a gente encerra o jornal hoje. Boa noite, até amanhã. Mariana Jungmann, boa noite, até amanhã. Boa noite, Rosiane. A gente te espera aqui amanhã. Boa noite.